As linhas, as formas, as cores estimulam uma parte primitiva do cérebro como se fossem gatilhos para criar emoções. Então, todo esse processo é emocional, não é intelectual. Eu entendo a imagem pelo que eu sinto, não pelo que eu estou pensando. Então, não é o que está retratado na imagem que vai comunicar comigo. É como está pintado o quadro que vai passar o que esse quadro significa. E eu percebi que isso se aplicava a todas as imagens. Se aplica ao ser humano, se aplica à arquitetura, se aplica ao design, se aplica a tudo. Tudo que nós vemos é processado emocionalmente e cria uma sensação. Ou seja, tudo que nós vemos, intencionalmente ou não, tem uma expressão. E essa expressão cria uma identidade. Por isso que eu criei o nome de Image ID, que o ID seria a identidade da imagem. Toda imagem tem uma identidade. Toda imagem expressa alguma coisa. Tudo que você vê expressa alguma coisa. Olá, começando um outro Visagismo em Foco. E hoje eu estou só, eu vou falar sobre o Image ID, explicar o que é isso, de onde veio e qual é a importância, né? E então, Image ID foi o conceito, a teoria e o método que eu criei que acabou se tornando o visagismo. É muito importante entender que o visagismo, como ficou conhecido no Brasil, é muito diferente do visagisme, que veio da Europa. Então, na época que eu lancei o livro, muita gente falou: ah, o Philip trouxe o visagismo da Europa. Eu não fui para a Europa para trazer nada da Europa. Eu criei o método, eu criei um, toda uma teoria que é chamado de Image ID. Só que na época eu não dei um nome para essa teoria, porque não foi criado dentro de uma academia, não foi publicado como uma teoria, e eu não achei que era tão importante, eu achei que seria óbvio para as pessoas que o que eu estava apresentando era uma criação minha. Mas não era óbvio. E então, depois, muitos anos depois, eu vi que era necessário dar um nome a tudo isso que eu criei. Mas primeiro vamos falar sobre o visagisme para entender de onde veio essa palavra, né? Então, o visagisme é um termo que foi criado por Fernand Aubry em 1937 e ele usou para explicar uma forma diferente que ele estava utilizando para trabalhar. Ele era maquiador e cabeleireiro e trabalhava em Paris, justamente na época que Paris era o centro cultural do mundo. E as coisas estavam mudando. Havia um, um grande movimento político e a grande maioria dos artistas, pensadores, músicos, filósofos, etc., que todo mundo estava congregado lá em Paris, a partir de mais ou menos 1918, logo depois da Primeira Guerra, até o início da Segunda Guerra. E essas pessoas, na grande maioria, eram ateus
socialistas ou comunistas, são duas coisas diferentes, e eram materialistas. E eles tinham um pensamento muito diferente da burguesia, da alta burguesia, que dominava, vamos dizer, a área de beleza. Então, todas as imagens das pessoas estavam sendo feitas para essa classe dominante que era a alta burguesia. E essas pessoas já queriam uma imagem diferente, eles pensavam diferente. E ele começou a atender essas pessoas. E ele também viu que era necessário para o cabeleireiro e o maquiador ver o tom de pele da pessoa. O Johannes Itten tinha recentemente feito suas observações sobre as diferentes tons de pele que estavam relacionados com certas coisas da personalidade, e ele começou a usar isso e falar, se uma pessoa tem uma pele fria, ela não pode usar cores quentes que não vai harmonizar. Se tem uma pele quente, as peles frias, as cores frias não harmonizam. E também ele viu que o formato de rosto era importante, que dependendo do tipo de rosto, se uma pessoa tem um rosto muito largo, você não deve fazer um cabelo muito cheio nas laterais. Então, por exemplo, aquele estilo do bob que surgiu nos anos 20, não era muito adequado para quem tinha um rosto mais largo, e ele percebeu isso. Agora, ao contrário, quem tem um rosto muito longo, se você põe muito volume em cima, vai ficar mais longo ainda. Então, ele começou a falar sobre equilíbrio das formas. E isso que era o visagismo. Não tinha nada de personalidade, não tinha a pergunta o que você deseja expressar, não tinha nada de linguagem visual, não tinha nada de psicologia da imagem, era uma simples, vamos dizer, melhoria estética. E depois disso, ele começou a ser absorvido pelos cabeleireiros em Paris, depois da Segunda Guerra, e eles começaram a dar esses cursos de visagismo, ou falar de visagisme, desculpe, ou falar de visagisme. Por exemplo, a Janine Guzins, da Jacques Janine, fez um curso com Alexandre de Paris nos anos 50 e tinha o visagisme como parte do curso. Mas era essa coisa mais simples, né? E aí evoluiu um pouquinho para as pessoas falarem do formato de rosto e, infelizmente, depois disso virou um padrão. Então, se você tem um rosto quadrado, você põe ondulações. Se você tem um rosto angulado, você põe você faz mais curvas, você põe isso, põe aquilo, etc. Mas uma regra. E logo nos anos 60, houve uma outra revolução que aconteceu em Londres. Foi a Revolução Cultural dos anos 60, e aí era a busca pela liberdade de expressão. Esse movimento não era tão político. E o centro cultural deixou de ser Paris e se tornou Londres. Em Paris se estabeleceu a alta costura, o haute coiffure, o haute couture. Era a coisa para as elites. Então, as grandes casas de moda, como Dior, Chanel, etc., Balenciaga, surgiram nos anos 50 e 60, e até hoje esse é o centro dessa moda elitizada.
Em Londres estava acontecendo uma coisa diferente, que era não você ter um estilo comum a todo mundo, mas você ter o estilo próprio. E isso foi estabelecido, primeiramente, pelo Vidal Sassoon, junto com o Tony Guy e outras pessoas que estavam trabalhando em Londres naquela época. Foi lá que começou as primeiras ideias que eu tive em relação a MJD. Surgiu justamente em 1971 a primeira associação que eu fiz. E não tinha nada a ver com cabelo, não tinha nada a ver com imagem pessoal. Era relacionado à imagem como um todo. Era relacionado à minha arte. Eu percebi, ao ler o livro do Carl Jung, que é sobre símbolos arquetípicos, que se chama O Homem e seus Símbolos, que o que ele chamava de símbolos arquetípicos são símbolos universais que todo mundo reconhece instintivamente e inconscientemente. E que os símbolos mais simples eram as formas, as linhas e as cores. Então ele falava mais sobre as formas. Então ele relacionou no livro que o quadrado era ligado ao universo masculino. Quadrado, retângulo, a cruz, a linha vertical, ele não falava sobre isso, mas um quadrado é feito de linhas verticais e horizontais. O triângulo era ligado a um universo espiritual. O círculo é ligado ao universo feminino. E a figura de 8, ou lemniscata, que é o nome técnico, é ligado às emoções, está ligado à ideia de entranhas, às emoções. E eu, quando vi isso, eu falei, nossa, mas quando eu faço um quadro, sempre a composição é feita com uma dessas formas geométricas ou uma combinação dessas formas geométricas. E se elas têm um significado, eu já estou dando um significado ao meu quadro pela escolha do tipo de composição que eu crio. Se eu crio uma composição com linhas verticais, então eu estou criando alguma coisa ligada ao universo masculino. A força, determinação, a coisa de mais de ímpeto, etc. Se é um formato triangular, vai ser mais de dinamismo, do espiritualidade, da velocidade, da intuição. Se é uma coisa redonda ou oval, eu estou já entrando no universo uh, do feminino. E se eu faço uma composição em figura de 8, eu já estou entrando no universo das emoções, passando uma coisa mais emotiva, ou de suavidade, de lirismo, etc., ou de angústia, de algum problema. Então eu tenho que escolher o tipo de composição de acordo com o que eu vou pintar. Essa foi a primeira coisa. E aí, ao longo dos anos, isso foi em 1971, eu comecei a fazer outras associações. A primeira foi ver que também as cores são símbolos arquetípicos. E depois que as linhas são símbolos arquetípicos. E que essas linhas expressam algo. Se eu faço um gesto com uma linha inclinada, é um gesto de dinamismo. Se eu faço um gesto com linha vertical,
eu estou passando força, determinação. Se eu faço um gesto mais de horizontal, eu já estou encerrando, estou criando um bloqueio. E se eu faço um gesto de ondulações, eu entro no lado da emoção, de emoções. Então eu comecei a usar isso na minha pintura e fez uma diferença gigantesca, deu um poder às minhas imagens que foi fundamental no sucesso que eu tive como artista. Depois disso, eu comecei a dar aula e comecei a ensinar isso nas aulas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, os temperamentos das pessoas, eu comecei a estudar um pouquinho sobre os temperamentos para compreender melhor quem era meu aluno para ajudar na criatividade, saber como que posso ajudar, como que posso estimular essa pessoa a pensar, refletir, sei lá, fazer, motivá-lo e tudo mais. E aí eu percebi que se eu fizesse a leitura dessas linhas e as formas no rosto, eu conseguia ver o temperamento da pessoa. E aí eu fiz a associação dessas linhas e as formas com os temperamentos. E aí a coisa estava começando a ficar cada vez mais complexa, cada vez mais interessantes, e, e eu comecei a fazer essas análises das pessoas dentro da aula para ver se batia, porque a gente via também o jeito da pessoa desenhar ou de pintar e que isso revelava o temperamento da pessoa. E a última peça de toda essa teoria foi o trabalho do Joseph Ledoux sobre o cérebro emocional. Eu não vou explicar em detalhes como que é, mas basicamente o que ele mostra no trabalho dele é que, o que sugere, pelo menos, é que as linhas, as formas, as cores estimulam uma parte primitiva do cérebro que como se fossem gatilhos para criar emoções. Então, aí eu falei, puxa vida, então todo esse processo é emocional, não é intelectual. Quando eu olho um quadro, eu tenho uma relação com aquela imagem emocional e não intelectual, não é racional. Eu sinto a imagem, eu entendo a imagem pelo que eu sinto, não pelo que eu estou pensando. Então, não é o que está retratado na imagem que vai comunicar comigo. É como está pintado o quadro que vai passar o que esse quadro significa. Isso é talvez um pouco complexo de compreender, mas é o como é pintado que é mais importante do que o que está pintado. E aí as coisas se juntaram. E eu percebi que isso se aplicava a todas as imagens. Se aplica ao ser humano, se aplica à arquitetura, se aplica ao design, se aplica a tudo. Tudo que nós vemos é processado emocionalmente e cria uma sensação. Ou seja, tudo que nós vemos, intencionalmente ou não, tem uma expressão. E essa expressão cria uma identidade. Identidade. Por isso que eu criei o nome de Image ID, que o ID seria a identidade da imagem. Toda imagem tem uma identidade.
Toda imagem expressa alguma coisa. Tudo que você vê expressa alguma coisa. E aí, por acaso, o SENAC de São Paulo, o Centro de Tecnologia de Beleza, me convidou para fazer um trabalho para um curso que eles estavam criando. Era criar uma apostila. Inicialmente eu nem me interessava aí e ver isso. Eles conheceram o meu trabalho porque eu tinha lançado em 1996 um livro chamado A Mão Livre, que acompanhava o lançamento de um programa, uma série de programas que eu fiz na TV Cultura, também chamado de A Mão Livre. E era chamado A Mão Livre, a linguagem do desenho. Isso estreou na TV Cultura, ficou 6 anos em cartaz lá, sendo reprisado. Eram 26 programas, falando de toda a parte da linguagem visual, como é a composição, como que é a luz e sombra, como que funciona a proporção, etc. E eles, pessoal lá do SENAC, que era Hélio Sasaki, que era responsável pela parte educacional, e a Vera Lúcia Marques, conheceram esse trabalho e queriam incluir nesse curso que eles estavam criando. Por acaso, esse curso era chamado de visagismo. Inicialmente, eles pensaram criar um curso baseado no visagisme, igual que estava lá na Europa. Era uma coisa mais estética. Eles não tinham ideia de que eu tinha todo esse trabalho em relação à figura humana, em relação à leitura do rosto e tudo mais. Quando eu conversei com eles, primeira pergunta que eu fiz foi como é que o cabeleireiro, porque você era pensando no cabeleireiro e o maquiador, como é que o cabeleireiro, o maquiador, sabe o que fazer para seu cliente? Porque isso era um mistério para mim. Como que ele sabe? E o Hélio me respondeu que, na verdade, eles não sabiam. Faziam por intuição o que eles sentiam. Ou o cabeleireiro tinha um estilo, o maquiador tinha um estilo que ele projetava no cliente, ou o cliente vinha buscando uma moda, um tipo de cabelo, uma foto de uma atriz, e o cabeleireiro, o maquiador, reproduzia aquele trabalho. E falei, mas isso não vai dar muito certo. E aí que deu a ideia de que surgiu que se o cabeleireiro, o maquiador, o profissional de beleza, fizer a leitura do rosto da pessoa, ele vai saber qual é o temperamento do seu cliente. E se ele sabe o temperamento da pessoa, ele pode estimular a pessoa a refletir sobre o que essa pessoa quer expressar. E aí ele vai ter uma direção mais certa do que fazer para esse cliente. Por quê? Conhecendo o que as linhas, as formas, as cores expressam, ele vai poder criar uma imagem que expressa o que a pessoa quer. Se ela quer mais força, quer mais delicadeza, quer mais dinamismo, quer autoridade, quer o que seja que a pessoa quer. Só que ele sabe o que a pessoa quer e sabe como transformar isso numa imagem pessoal. Isso foi uma enorme revolução. Isso nunca tinha visto em lugar nenhum. Isso não veio da Europa. Isso foi criado por mim. Foi através de várias associações. E isso se chama MID. É uma coisa, é um conceito e uma teoria que agora, depois de 21 anos, nós temos
inúmeros casos, exemplos, milhares de pessoas que passaram por uma consultoria que realmente funciona e que é assim. E também tem o trabalho científico feito pela Patrícia Alencar, que é uma psicóloga, doutora Patrícia, que ela fez no USP, comprovando que as pessoas fazem essa leitura instintivamente, que elas julgam o outro. Mais recentemente, surgiram outras pesquisas que comprovam que as pessoas julgam o outro em um piscar de olho. Só que isso foi feito em Princeton. Só que não sabem como funciona esse processo. A minha teoria explica como é que isso funciona. Como é que funciona? O olho capta aquela imagem e o cérebro, num piscar de olho, percebe esse conjunto de elementos visuais, de símbolos arquetípicos e estimula o cérebro para criar uma emoção e a pessoa julga. Isso é um processo rapidíssimo. E você não consegue se proteger desse processo. É imediato. Por isso que você olha para uma pessoa e imediatamente, eu não fui com a cara dessa pessoa. Como não foi com ela? Nem abriu a boca, você não conhece. Ah, mas não fui com a cara dela. Porque o seu cérebro reagiu nessa velocidade e julgou a pessoa. Depois, pelas ações, pelo comportamento, etc., você pode reforçar a sua opinião ou mudar de opinião. Mas, inicialmente, é isso que você vê. Isso que você entende. Aquela imagem que você viu da pessoa é uma identidade visual. E diz quem é essa pessoa, por bem ou por mal. Intencionalmente ou não. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas está andando pelo mundo com imagens que não representam quem são. Estão com identidades em dissociação com quem são. Não junta o interior com o exterior. E aí elas não se gostam. Isso explica por que só 4% das mulheres se acham bonitas. Tem dificuldade de ficar satisfeitas com imagens que um cabeleireiro cria ou que um designer de sobrancelha cria ou a roupa que usa. Porque não sabe como trabalhar isso conscientemente. É tudo de forma inconsciente e emocional, por sensações. Com a roupa funciona um pouquinho melhor, porque pode entrar numa loja e olhar para uma roupa e falar, nossa, essa roupa é minha cara. Você vê como a gente fala, é minha cara, porque sua cara representa quem você é. A gente entende isso intuitivamente, só que nunca teve um método para explicar como é que isso funciona. Image ID é justamente esse método, é esse conceito e é essa teoria. E é isso que se transformou, que foi chamado de visagismo. E confundiram tudo. O visagisme com visagismo. Eu acabo de vir do almoço e encontrei os barbeiros. Eles me reconheceram e nós estávamos conversando. E eu estava falando um pouco sobre isso. Que estão confundindo as coisas na área da barbearia. Achando que basta você equilibrar as formas.
e chamando isso de visagismo. Bom, na Europa, nos Estados Unidos, equilibrar as formas, falar sobre isso, já foi absorvido pela área há muitos, muitos anos. Em qualquer curso básico fala sobre isso. Isso não é uma novidade e nem é visagismo. Isso é simplesmente equilíbrio das formas. É estética. Visagismo é você criar a imagem que expressa quem a pessoa é. Não é só estética. É muito mais do que isso. Envolve psicologia, envolve principalmente o conhecimento da linguagem visual. E, fundamentalmente, o entendimento do Image ID. E é isso que faz diferença. Você compreender o que é Image ID, estudar isso. Não é uma coisa simples, porque é multidisciplinar. Muita gente da área fala, mas isso é complicado, eu prefiro só cortar o cabelo ou só colorir o cabelo. Olha, infelizmente, isso pode funcionar temporariamente, mas o mundo avançou, as pessoas avançaram, o mundo ficou muito mais complexo. Todas as áreas ficaram mais complexas. Todas as áreas em que se trabalha exigem que você estude. E não é estudar 2 semanas, não é fazer um curso rápido. É você ter uma formação. E fazer um curso de visagismo e Image ID é uma formação. Não é simplesmente um curso. Um curso seria um curso ensinando como fazer a leitura facial. Isso seria um curso. Mas isso é só uma parte de todo o processo. Um curso pode ser ensinar como é a harmonia de cor, ou como funciona a luz e sombra. Mas esses são só partes do ensino do Image ID. Image ID compreende tudo isso. Compreende, entender o que é temperamentos, compreender o que é identidade, compreender conceitos como de pertencimento, compreender o que significa beleza, quais são os conceitos de beleza, o que é beleza, o que é estética, o que é estilo, o que é personalidade, o que são personas. Tudo isso está envolvido. E hoje, uma pessoa que quer atender seu cliente com excelência, precisa conhecer isso. Se não conhece, ele está fazendo um trabalho mais ou menos. Pode até ser bem feito tecnicamente, mas dificilmente ele vai conseguir agradar o cliente. Se agradar, se o cliente vê aquela imagem e fala, nossa, isso é exatamente o quem sou, vai ser absolutamente por acaso e por sorte. Não vai ser porque visou isso, porque ele não tem o conhecimento para poder realmente criar uma imagem personalizada ou customizada que reflete o melhor da pessoa, o melhor da personalidade. E é isso que as pessoas estão exigindo. As pessoas querem pertencer a um grupo, querem fazer parte de um grupo. É necessário isso. Nós somos gregários, quer dizer
que nós vivemos em sociedade, em grupos, e nós precisamos sentir que somos aceitos por esse grupo e não rejeitados. Isso é a primeira necessidade de todo mundo. Mas também, hoje, na modernidade, cada um quer se sentir especial. Quer ser admirado, quer atrair as pessoas. E o que preciso entender, que o faz cada um de nós especiais, ou especial, é porque nunca houve ninguém igual a você, ou igual a eu, ou igual ao outro. E nunca haverá. Nós somos únicos. E se você é cabeleireiro, maquiador, consultor de imagem, o seu trabalho é realmente esse: extrair aquilo que faz a pessoa ser única, que vai permitir que a pessoa atraia os outros, que a diferencie dos outros, ao mesmo tempo que faça com que a pessoa se sinta que pertence ao grupo em que ela vive. Esse é o trabalho do Image ID Expert. Então, por hoje é só. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco. Tchau.